Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no culto de oração, culto de quinta-feira. E nós sempre temos o hábito de nós iniciarmos com uma oração, um momento de oração. Vamos orar pela irmã Miriam, que vai fazer aniversário agora no próximo dia 3, no próximo sábado. Que Deus a abençoe. Vamos também estarmos orando pelo nosso país, pelo nosso município, que Deus possa continuar tendo misericórdia de nós, cuidar da nossa cidade e também do nosso Brasil. Ele tem tido misericórdia, que possa também haver um despertamento da sociedade, da comunidade, em se entregar, se humilhar e buscar a face do Senhor. Orarmos também pelas famílias enlutadas, que Deus continue consolando e confortando cada família, sustentando cada família nesse momento difícil. Orarmos por aqueles que estão hospitalizados, enfermos, que Deus também esteja sustentando e ali abençoando cada pessoa que está hospitalizada. Mas também somos gratos pelas bênçãos recebidas. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. E temos também muitos motivos para agradecer. Então oremos também como forma de gratidão. E orarmos pelos afastados. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão afastados. Que Deus esteja cuidando e despertando neles o interesse, o desejo de retornar à casa do Senhor. Pessoas que estão afastadas antes mesmo da pandemia, né? Então oremos para que Deus possa estar despertando neles o desejo de caminharem com o Senhor, seja em qual igreja for, mas estarem caminhando com Jesus. E também agradecermos pela comunhão da nossa igreja. Oremos como forma também de gratidão pela nossa igreja, pela comunhão, que Deus possa continuar avivando em nossos corações o desejo de servir ao Senhor, o desejo de estar junto, o desejo de congregar. Isso é muito importante. Vamos orar então, irmãos. Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus, por mais uma oportunidade que estamos tendo de cultuar a Ti, ó Deus. Muito obrigado por esse momento especial, um culto, ó Pai, de quinta-feira, um culto de oração. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nós mantermos a nossa fé em Ti, unicamente em Ti. Somos gratos, ó Deus, pela comunhão da nossa igreja. Que o Senhor continue, ó Deus, avivando os nossos corações a estarmos servindo a Ti, fazendo a Tua santa vontade e desejosos, ó Deus, em caminhar contigo. Somos gratos também pela aniversariante, ó Deus, irmã Miriam, no próximo sábado. Abençoe Tua serva, ó Deus, cuide dela, da sua saúde física, emocional e também espiritual, renovando as suas forças. Mas também, ó Deus, te pedimos pelo nosso país, pela nossa cidade, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, que a Tua, Deus, a Tua bondosa mão possa continuar trazendo, ó Deus, para todos nós a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu cuidado, ó Deus. Mas que haja também um despertamento por parte da comunidade, por parte da sociedade, em olhar unicamente para Ti, reconhecendo, ó Deus, a Tua soberania e também que só através de Ti encontramos a salvação. Sara esta nação, ó Deus, não só fisicamente, mas espiritualmente. A cura maior, ó Pai, é contra o pecado. E que cada um de nós possamos olhar unicamente para Ti e saber que em Ti encontramos a salvação. Também, ó Deus, nós te pedimos pelos afastados, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Pessoas que estão afastadas de Ti. E muitos, ó Deus, estão afastados antes mesmo da pandemia. E a nossa oração, ó Deus, é que o Teu Santo Espírito incomode esses corações, para que eles tenham, ó Deus, a alegria, o desejo de retornarem à Tua casa, se reconciliar contigo e também com a Tua igreja. Também te pedimos por aqueles que perderam entes queridos, famílias enlutadas, que o Senhor conforte, console, aqueles que estão enfermos, hospitalizados, que a Tua bondosa mão possa estar, ó Deus, restaurando a saúde deles. Também pedimos pelas nossas irmãs, Germa, Gesilda, Nilza, Delvira, Ione, que o Senhor, ó Deus, abençoe as nossas irmãs que estão em casa, ó Deus, mas requer cuidados por parte dos familiares. E pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja
fortalecendo, a Deus, os familiares, a estarem cuidando dos seus enfermos ali, dando força, dando, a Deus, a eles condições para continuarem caminhando. Pedimos, a Deus, pelo nosso estudo que teremos, que o Senhor fale aos nossos corações. Somos gratos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas também. Somos gratos, ó Deus, pela nossa igreja, pelo teu cuidado. Que o Senhor continue, ó Deus, cuidando da nossa igreja e que possamos, ó Deus, ser gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós, às quintas-feiras, estamos estudando o livro Deleitando-se na Oração. Esse é o livro. E nós estamos já praticamente no final do livro, faltam alguns capítulos. E hoje eu estarei, se assim Deus permitir, estudando com os irmãos 3 capítulos. E na próxima semana, ou presencial, ou virtual, nós estaremos então terminando esse livreto Deleitando-se na Oração. Os 3 capítulos falam sobre o Espírito Santo. Ele nos ajuda, ele também nos une em comunhão com Deus e ele também nos assemelha a Cristo à medida que oramos. Então esses são os 3 capítulos que vamos estudar e temos alguns versículos também para poder compartilhar com os irmãos. Então mantenha sua Bíblia aí próxima, para que nós possamos então juntos aprender um pouco mais a palavra de Deus. O capítulo 10 fala que o Espírito nos ajuda. O Filho realiza todas as suas obras no poder do Espírito. Na criação, a palavra de Deus avança no Espírito ou sopro de Deus. Assim lê-se em Gênesis que o Espírito parava. E em seu poder a palavra de Deus agia, por exemplo, com o comando haja luz. Jesus começa seu ministério no batismo, ao ser enviado ao deserto pelo Espírito. Ele expulsa demônios pelo poder do Espírito. O Espírito é também quem move o Filho à comunhão com o Pai. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, o autor já fala que o Espírito estava na criação. A palavra de Deus avança no Espírito. Já desde lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, já falava que o Espírito parava e em seu poder a palavra de Deus agia. O Espírito grava a verdade ensinada na Escritura a respeito da nossa adoção por Deus no nosso coração, para que saibamos que somos seus filhos e assim clamemos Abba. A palavra Abba aqui é Pai. Então, o Espírito ele marca, ele grava através da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, que nós somos filhos adotivos por Deus no nosso coração. Então, nós ficamos sabendo que nós somos filhos adotivos através da palavra. E o Espírito nos capacita a nós compreendermos isso. Ele nos faz saber que também somos amados. E nos faz amar como o Filho ama. Olha que expressão importante. O Espírito nos capacita e nos faz perceber, saber que nós somos amados pelo Senhor e que também nos faz nós amarmos a Jesus Cristo de todo o nosso coração. Então a palavra de Deus, através do Espírito Santo, nos capacita a nós amarmos o Senhor sobre todas as coisas e também nos faz saber que nós somos amados pelo Senhor. A oração, agora falando propriamente no tema, a oração então não é na verdade uma conversa de mão única, nós com Deus. Não, na oração, Deus fala por meio de nós com Deus. Nós somos conduzidos à comunhão divina e o Espírito do Filho clama ao Pai por meio de nós. Então o Espírito Santo ele clama por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos conduz, nós somos conduzidos a uma comunhão divina. Nós somos conduzidos a uma comunhão com Deus através do Espírito Santo, que nos capacita e também clama por nós. O Espírito sabe que somos fracos. Mesmo que nós somos amados e devemos amar o nosso Deus,
mas também o Espírito sabe que nós somos fracos, que lutamos para orar e que muitas vezes não sabemos orar, e seu desejo é nos ajudar. Há muitos momentos, irmãos, que nós não estamos com vontade de orar. Eu já ouvi essa expressão de muitas pessoas e a gente precisa entender, que cada um às vezes está com alguma dificuldade e precisamos respeitar essa colocação, porque às vezes há momentos também na minha vida que eu não tenho aquela força para orar. E o Espírito Santo sabe que nós somos fracos, que nós somos dependentes, que nós somos frágeis, e por isso então Ele nos ajuda a orar. Ele nos ajuda a nós dobrarmos os nossos joelhos. Ele nos ajuda a nós nos esforçarmos cada dia mais para conversarmos com o nosso Pai Celestial. Então Ele luta por nós. Ele nos ajuda. Em meio à nossa fraqueza espiritual, Ele nos ajuda. Por isso que é muito importante, irmãos, nós reconhecermos que somos dependentes do Senhor e que temos também o Espírito Santo para nos capacitar, que possamos enxergar que nós somos amados pelo Senhor e que também temos como meta declarar também que nós amamos o nosso Pai sobre todas as coisas. Visto que o Espírito conhece nossas fraquezas, podemos ser reais com o nosso Pai, aceitando que não passamos de bebês na fé e apenas balbuciamos o que se encontra no coração. Já que o Espírito Santo sabe que nós somos frágeis, que nós somos fracos, podemos ser totalmente verdadeiros com o nosso Pai, podemos ser reais com o nosso Pai e podemos também reconhecer que muitas vezes nós somos bebês na fé. A verdadeira intimidade é algo adquirido, algo que se desenvolve, mas se desenvolve apenas com honestidade. Clame por socorro, não tente impressionar. Como essa último parágrafo falou comigo, mostra, irmãos, que na oração nós precisamos ser honestos. Nos ajude, Senhor, em meio à nossa fraqueza, em meio às nossas imperfeições, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Espírito Santo reconhece que nós somos fracos e Ele quer nos ajudar a nós intercedermos, a nós orarmos. Mas Ele reconhece também que nós somos fracos. E aí ele termina dizendo o seguinte, que a verdadeira intimidade é algo adquirido. Ou seja, eu não nasci tendo uma intimidade com Deus. Eu vou estar aprendendo, eu vou estar adquirindo essa intimidade com Deus. E eu preciso buscar ter essa intimidade com Deus. E a cada dia mais, eu com honestidade, com sinceridade, com pureza da alma, a minha comunhão com Deus vai se desenvolvendo. Então eu preciso clamar por socorro. Eu não vou tentar impressionar esse Deus, porque Deus conhece o meu coração. O Espírito Santo sabe que eu sou fraco. Ele também conhece o meu coração. Ele sabe das minhas limitações e das privações que eu tenho. Então não tente impressionar Deus. Apenas seja honesto com Deus. Apenas seja sincero com Deus e clame por socorro. Clame por misericórdia. Então esse primeiro capítulo aqui é o Espírito nos ajuda. E aí eu gostaria de ter dois textos aqui para nós podermos meditar. Um é Romanos 8, 26. Abra sua Bíblia lá em Romanos 8, 26, que é o primeiro texto que nós vamos compartilhar. Diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste. Em algumas versões fala nos socorre. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então aqui nós percebemos a intercessão do Espírito Santo sobre as nossas vidas, ao Pai sobre as nossas vidas. E aqui ele diz que o Espírito, ele nos assiste
Ele nos socorre. Em momentos de quê? Em momentos de fraqueza. Porque muitas vezes não sabemos como orar. Às vezes somos bebês. Bebês ali que apenas estamos, como ele fala aqui o autor, bebês na fé. Apenas balbuciamos o que se encontra no coração. Não temos força. Tipo Ana, né? Ana estava ali apenas balbuciando, estava intercedendo e foi questionada pelo profeta Eli, que estaria embriagada. Não, meu senhor, eu não estou embriagada. Então aqui também, no versículo 26, esse texto de Romanos 8, mostra que o Espírito nos assiste, nos socorre em meio à nossa fraqueza, e aí então intercede por nós sobremaneira, ou seja, ele intercede por nós de uma maneira tal, com gemidos inexprimíveis. Então nós temos o Espírito Santo para nos assistir, para nos socorrer. Nós não estamos sozinhos. Ele nos conduz, nos capacita e também nos assiste em momentos que às vezes só balbuciamos, em momentos de fraqueza, em momentos de luta, que nós não temos força para orar, mas ele então intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O outro texto, irmãos, é 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo de número 14. Esse texto tem se falado muito nele, e eu vejo que nesse texto aqui é que nós precisamos realmente praticá-lo, e não estamos praticando. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se queremos grandes vitórias, se queremos que Deus nos abençoe, precisamos também, muitas das vezes, irmãos, nos humilharmos diante da potente mão de Deus, orar, buscar a face de Deus e também se converter dos maus caminhos, ou seja, me santificar. Como eu quero uma atuação de Deus na minha vida, se eu como filho não tenho buscado também ser um filho obediente? É claro que a salvação é pela graça, não é mérito nosso. O padrão é de Deus, todo o mérito é de Deus. Mas aqui há um apelo e há um encorajamento que Deus fala também a Salomão, que o povo precisava buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos. Então sim, eu ouvirei dos céus e perdoarei e sararei a sua terra. O Brasil, a nossa cidade, o mundo precisa de cura. E essa libertação é espiritual. O povo precisa buscar ao Senhor, não só em tempos de pandemia, não só em tempo de choro, de perda, não só em tempo de adversidade, mas em todo tempo nós precisamos buscar, orar, buscar a face de Deus, orar. Nós em todo tempo precisamos então pedir para que Deus nos santifique, para que possa então haver cura, que possa haver saúde na terra. Buscamos por saúde, mas a saúde que Deus fala a Salomão aqui é uma saúde espiritual, é uma cura espiritual. Então o Espírito Santo ele nos ajuda nesse sentido. Ele nos capacita, ele nos encoraja, ele também mostra que nós somos amados pelo Senhor, mas também nos revela que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E em meio à fraqueza, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? O capítulo 11 fala que o Espírito nos assemelha a Cristo à medida que nós oramos. Queremos ser igual a Cristo. Então o Espírito Santo nos assemelha a Cristo à medida que nós temos uma comunhão com Cristo. Ele nos revela isso para nós. Outra coisa que o Espírito faz
é nos transformar à semelhança de Cristo. Ele nos ajuda a sermos dependentes e pessoas que oram. É muito importante, todo filho de Deus, ele precisa reconhecer a sua fraqueza. Ele precisa reconhecer que ele é dependente de Deus. Ele nos ajuda a sermos dependentes e pessoas que oram, e ao nos levar ao relacionamento com o Pai e o Filho, ele nos conduz a compartilhar a vida e o propósito de Deus. Então o Espírito Santo nos ajuda a sermos dependentes, ele nos leva ao relacionamento com o Pai e também com o Filho Jesus Cristo, e também nos conduz a compartilhar a vida e o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Fazer com que pessoas possam se converter das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Espírito Santo nos capacita a compartilhar essa mensagem de Deus. Nossos desejos começam a repercutir os desejos de Deus. Suas paixões se tornam nossas. E assim começamos a tomar parte no amor e na compaixão dele em relação ao seu povo e ao mundo. Então, quando eu passo a ter essa intimidade com Deus, e o Espírito Santo vai moldando o meu coração, ele vai mexendo com o meu coração, com a minha vida, com o meu dia a dia, eu passo a desejar o que Deus deseja. Eu passo a amar o que Deus ama. E eu passo a detestar o que Deus detesta. Então isso é intimidade. Eu só vou chegar a esse ápice, eu só vou chegar a esse nível de entendimento, a essa maturidade, quando eu passo então a ter uma intimidade com Deus, através da oração, que o próprio Espírito me capacita a ter esse privilégio e essa alegria de ter essa intimidade com Deus. Como consequência, tornamos-nos intercessores e sacerdotes, como o nosso sumo sacerdote Jesus, que intercede de forma contínua. O Espírito trabalha para nos tornar semelhantes a Cristo nesse respeito. Há um texto lá em Mateus 9, os versículos 36 e 38, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9, 36 a 38. Ora, por que Jesus pediu aos discípulos para orar por isso? Com certeza ele mesmo poderia pedir, não? Ele sentia compaixão e sua oração não seria mais eficaz que a de todos eles juntos? No entanto, Jesus deseja que os discípulos se juntem a ele nisso. Sejam cooperadores e participantes na vida divina, compassiva, expansiva e missionária que Jesus partilha com seu Pai no Espírito. Essa passagem, ela nos intriga de uma maneira assim muito interessante, porque o texto fala para que possamos ajudar o Senhor a mandar trabalhadores para a sua colheita. Aí o autor fala, mas será que não seria mais claro e melhor o próprio Jesus então resolver essa questão? Precisaria então de nós também intercedermos para que o próprio Senhor pudesse mandar trabalhadores para a sua colheita, mande mais cefeiros, né? Mas só que a ideia aqui é que Jesus compartilha conosco a ideia da intercessão. Ele compartilha conosco a ideia de nós sermos também missionários. Oremos juntamente com o Mestre para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Oremos para que Deus mande mais homens e mulheres para a expansão do Evangelho de Deus. Oremos, intercedemos. Então a ideia aqui é que o próprio Cristo nos convida e compartilha conosco a ideia de nós intercedermos. Que junto com Cristo nós possamos interceder.
né? Ele convida. Não que a oração dele não seja suficiente, porque ele é suficiente, a oração dele é suficiente e resolveria tudo. Só que ele compartilha conosco. Ele fatia isso conosco, nos dando também o privilégio de intercedermos para que vidas possam, então, serem levantadas para trabalharem na seara, trabalharem no campo missionário e levarem, então, o evangelho. Então, a ideia aqui é que quanto mais eu tenho essa intimidade com Cristo, quanto mais eu tenho essa intimidade com o Senhor, mais eu vou me assemelhando a Ele. É claro que não seremos, nesse mundo pecaminoso, como Ele, mas vamos nos aproximando da sua identidade à medida que temos uma intimidade com Ele. Quando nós temos uma intimidade com alguém, por exemplo, eu tenho com a minha esposa tem comigo, nós pegamos muitas características um do outro. Então é assim mesmo, nós vamos tendo essa intimidade com Cristo através da oração, e essa intimidade vai nos dando assim qualidades que Cristo tem, que a palavra de Deus nos mostra: o perdão, a sabedoria, a paciência, a ousadia no falar, a autoridade no falar. Então, quanto mais eu tenho essa intimidade com Cristo, mais então eu vou me aproximando dele, me assemelhando a ele. É claro que nesse mundo pecaminoso não teremos essa plenitude, mas podemos então nos esforçarmos através do Espírito Santo nos capacitando a nós sermos mais próximos dele, nos assemelharmos mais com ele. E eu gostaria de deixar 2 textos. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Eu vou estar lendo agora. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Há um verbo muito interessante aqui: acheguemo-nos, nos aproximemos com ousadia, com confiança, com coragem ao trono da graça, a fim de alcançar o quê? Ou receber o quê? Misericórdia, e acharmos também graça para socorro em ocasião oportuna. Então o Espírito Santo nos capacita, né, a nós entrarmos com confiança, com coragem, nos levando ao trono da graça para recebermos misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Então é o Espírito Santo que nos fortalece e ele vai nos assemelhando a Cristo à medida que nós temos essa intimidade com Cristo. Volto a repetir isso. É muito importante nós termos essa intimidade com o Senhor. Através desta intimidade com Cristo, nós vamos então amadurecendo e também nós vamos nos aproximando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro texto, irmãos, é João 16, o versículo, capítulo de número, João 16, o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui nós percebemos que o próprio Jesus estava então anunciando a missão do Consolador, a missão do Espírito Santo. E qual é essa missão do Espírito Santo? Guiar-nos a toda a verdade. Ele não vai falar por si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vai anunciar as coisas que hão de vir. Então a missão dele é anunciar as coisas que hão de vir. A missão dele é nos guiar a toda a verdade. A missão dele também é nos capacitar, é nos confortar, é nos consolar e também nos assemelhar a Cristo à medida que nós tenhamos essa intimidade com Deus através da oração. Amém, irmãos? Agora o nosso último capítulo
é que o Espírito nos une em comunhão com Deus. O Espírito nos une em comunhão com Deus. É preciso fazer mais uma afirmação sobre o Espírito. Ele é o Espírito da comunhão. Ele desperta o amor que o Pai e o Filho têm um pelo outro e nos une como família ao Pai. Se você ora por alguém que o magoou, você perceberá ser muito difícil guardar raiva, ressentimento, suspeita ou ódio quando orar por essa pessoa. Orar com alguém também pode ser uma experiência poderosa. Quando amigos decidem orar juntos de modo sincero, talvez espontaneamente, não raro você começará a sentir uma proximidade extraordinária, uma intimidade com o outro. Vocês se comportam como família. Orar pelo outro é partilhar a compaixão do Pai. Orar com o outro significa ser família e promover a unidade amada por Deus. Vamos por parte, então, o que o autor quis dizer nessa lição 12 aqui. Uma outra afirmação que ele fala sobre o Espírito é que ele é o Espírito da comunhão. Ele desperta o amor que o Pai e o Filho têm um pelo outro. Isso é muito claro, eu e o Pai somos um, não é isso? Então ele desperta essa unidade que há entre o Pai e o Filho. E ele também nos mostra que essa comunhão também pode ser possível conosco, mesmo nós ainda sendo pecadores. E aí ele começa a falar da questão de você orar por pessoas que te magoaram, orar por pessoas que te feriram, orar por pessoas que às vezes te afrontou, te prejudicou em algum momento da vida. Orar faz bem. Você parece que tira aquele peso, né? Aquele peso de você estar carregando um ódio por alguém ou a pessoa tendo um ódio de você. Então, quando você cita em oração o nome daquela pessoa, isso faz bem tanto para você como para aquela pessoa também que às vezes não sabe que você está orando por ela. E aqui ele fala dessa importância de comunhão, quando diz orar pelo outro e orar com o outro. Não é? Orar pelo outro é você partilhar a compaixão do Pai. Orar com o outro significa ser família e promover a unidade amada por Deus. Então é muito importante, irmãos, nós orarmos uns pelos outros. E se temos a oportunidade, orarmos com o outro. Chegarmos na casa de alguém e orarmos. Ligarmos para alguém, dizer assim, olha, eu estou ligando para você, eu quero orar com você. Deus falou nesta manhã comigo para que eu pudesse ligar e conversar um pouco com você. Eu gostaria de fazer uma oração por você. E também ter a oportunidade de ir à casa dessa pessoa e orar com ela. É você partilhar disso. É você compartilhar. Assim como o Pai e o Filho têm essa unidade, têm essa comunhão, o Espírito também nos leva a nós termos essa comunhão com Deus. O Espírito nos une, né, em comunhão com Deus através da oração. Ele vai aproximando a gente de Deus. Eu disse na semana passada na igreja, no culto de quinta-feira, nesse livro, que Deus, além de ser Senhor dos exércitos, além de ser o Deus Criador dos céus e da terra, além de ter dado o seu único Filho, Jesus Cristo, naquela cruz por amor a nós, Ele também é Pai. Ele é um Pai amoroso. Ele também é amigo. Ele é o nosso Consolador. E Ele deixou o Espírito para nos guiar em toda a verdade. Ele deixou o Espírito Santo para nos capacitar e compreender a importância realmente de nós enxergarmos que Deus, além de ser Senhor dos exércitos, um grande guerreiro, Ele também é o nosso Pai, o nosso grande amigo. E aí nós temos alguns textos, irmãos, que mostram para nós exatamente o que diz esse tema, essa lição. Um é João 17, nós por último aí lemos João 16, né? João 17, os versículos 24
a 26, fala que Jesus intercede pelos seus discípulos. Ele roga ao Pai. Olha o que diz o verso 24 ao 26 de João 17. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Esses quem? Esses que aceitaram a Cristo, os discípulos também. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, o que Jesus pede ao Pai, ele roga ao Pai, ele suplica ao Pai, é que haja também harmonia, que haja também unidade entre o homem e Deus, que haja também essa intimidade entre o homem e Deus, e através do Espírito Santo que vai nos capacitando e vai nos mostrando então que há possibilidade de, mesmo nós sendo pecadores, fracos e miseráveis, há possibilidade de termos uma comunhão com Deus. O Espírito Santo nos revela isso, nos mostra que há essa possibilidade. Então esse texto é uma súplica que Jesus faz ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos. E também hoje nós somos discípulos do Senhor. Nós somos seguidores do Mestre, não é isso? Então ele também roga por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos ajudando em nossa fraqueza. Lembra lá de Romanos 8,26, quando fala que o Espírito nos socorre em nossa fraqueza, né? Nos assiste em nossa fraqueza? Então nós temos esse apoio divino em meio às tempestades da vida. Um outro texto também, onde essa questão que nós falamos de orar com e também orar pelo outro, orar com o outro e orar pelo outro, nós temos alguns textos em Atos. Atos fala da história da igreja, ensina para nós o desenvolvimento e o crescimento qualitativo e também quantitativo da igreja de Jesus Cristo. E Atos 12, o versículo de número 12, fala quando Herodes prende Pedro, mata Tiago a espada, e depois Pedro é livre da prisão. E no versículo 12 diz o seguinte: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, ou seja, Pedro já estava liberto da prisão, o anjo foi e o libertou da prisão. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Oravam por quem? Oravam por Pedro. A oração, irmãos, é um grande alimento espiritual. A oração revela que nós temos uma intimidade com Deus. Um filho que não ora, um filho que não intercede, ele tem sido um filho desobediente. Se você não tem orado a Deus, se você não tem suplicado, se você não tem intimidade com Deus, busque essa intimidade. O Espírito Santo, ele te ajuda nessa fraqueza. Ele socorre você em meio a essa fraqueza e te capacita, não é? A gente viu lá em João que ele nos guia a toda a verdade. E aqui a igreja estava orando na casa de João Marcos. Ela estava intercedendo e de repente Pedro bate na porta. E aí as pessoas ficam ali temerosas. Uma jovem vai e diz: é Pedro. Não, não é Pedro, é a voz de um anjo, não é ele e tal. E quando abre é ele. E aí ele fica um pouco ali com a família e depois logo se dispersa e sai. Mas mostra então o poder da oração, né? Orar com a igreja, orar pela igreja, orar pelo irmão e orar com o irmão. Isso é muito importante. A pandemia não pode nos afastar disso, irmãos. A pandemia não pode esfriar essa intimidade com o Senhor. A pandemia não pode quebrar a nossa comunhão com os nossos irmãos. Não pode. Nós precisamos avançar em oração. Se você tem um pouco de receio de ir à casa de alguém, ligue, mande uma mensagem, mas diz que está orando por aquela pessoa. Se você tem liberdade de ir à casa daquela pessoa e a pessoa também quer te receber, vá até a casa daquela pessoa e ore com ela. Ore por ela e ore também com ela.
O outro texto é Atos 13:3, falando também com relação à igreja. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui, quando Barnabé e Saulo fazem a primeira viagem missionária, e ali a igreja, então, antes de enviar esses homens de Deus, esses missionários, para a obra missionária, eles oraram. Eles oraram, eles impuseram a mão sobre Barnabé e Saulo e os despediram. Ou seja, em tudo nós devemos orar antes. Em algumas decisões a tomar na igreja, em algumas decisões que nós fazemos pessoais, nós precisamos conversar com Deus. Essa intimidade com Deus me dá liberdade para conversar com Deus, qualquer que for a situação. Não tenha medo de conversar com Deus. Né? Há uma frase muito importante que nós falamos: não tente impressionar, né? Clame por socorro. Não tente impressionar Deus, não tente, que você não vai impressionar Deus. Deus conhece teu coração. Né? Então, coloque para Ele os seus sentimentos, as lutas que você está enfrentando, as dificuldades que você está passando. Não tente impressionar, achando que está tudo muito bem, que não está. Clame por socorro. Seja dependente de Deus, seja humilde. Esteja diante de Deus, pedindo a Ele socorro e misericórdia dEle. Então, nós vemos aqui em Atos 12:12, a igreja orando, Atos 13:13, a igreja 13:3, a igreja enviando missionários, né? Mas antes de enviar os missionários, na primeira viagem missionária, a igreja esteve orando. Então mostra que a igreja precisa estar em comunhão através da oração. Colossenses 4:2 e 3. Colossenses capítulo 4, o versículo 2 e 3. Diz o seguinte: perseverai na oração. Aqui uma exortação. O sentimento aqui, o sentimento aqui de Paulo era de exortação. Igreja, vamos perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, o pedido de oração aqui é para que a pregação pudesse ser expandida, pudesse ser anunciada, né? Para que povos pudessem ser alcançados pelo Evangelho de Cristo. Então ele fala à igreja de Colossos: olha, vocês perseverem em oração, vocês orem, e o objetivo da oração é que o Evangelho seja anunciado, que vidas sejam resgatadas, que eles possam conhecer o Cristo ressurreto. Então, mais uma vez, mostra para nós que o Espírito, ele nos capacita, e o Espírito também nos une em comunhão com Deus através da oração. De nós orarmos com e orarmos por. Orarmos com a pessoa e orarmos pela pessoa. Orarmos com a igreja e orarmos pela igreja. Orarmos para que Deus envie missionários e orarmos com os missionários para que eles sejam então enviados e levem a mensagem de esperança. A oração ela é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E o último texto é 1 Tessalonicenses capítulo 3, os versículos de 9 ao 13, quando Paulo então ora pelos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 3, os versículos 9 ao 13. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. O apóstolo Paulo aqui ora e intercede pelos Tessalonicenses para que haja o amor,
para que o Senhor Jesus possa fazer com que cresça e aumente o amor uns pelos outros. Essa é uma oração que devemos fazer, né, irmãos? Em meio a tantos problemas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós passamos, às vezes estamos distantes uns dos outros, somos insensíveis à dor do outro. Então o apóstolo Paulo fala que a gente possa, então, fazer com que esse amor pelo Senhor possa crescer e aumentar. E que esse amor possa crescer e aumentar uns pelos outros. Que tenhamos amor uns pelos outros. E aí no versículo número 13 ele fala que possa crescer também em santidade. Possa crescer também na presença de nosso Deus e Pai. Para que vocês estejam convictos da fé em Jesus Cristo na vida de nosso Senhor e Salvador. Então ele pede pelo amor e pede pela santificação. Como nós temos o que pedir a Deus e como nós precisamos também, de maneira muito transparente, sincera, apresentarmos nossos pedidos a Deus e clamarmos uns pelos outros. O Espírito Santo, ele nos une, né? Ele nos une em comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus me leva também a ser sensível à dor do outro. Essa comunhão com Deus me leva, então, a ter essa sensibilidade de ajudar o outro, orar pelo outro e também orar com o outro. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, que possa ter sido um momento precioso, né? Um momento de crescimento espiritual. Nós, em virtude do decreto, tivemos que nessa quinta-feira, hoje, dar esse estudo online, mas nós estamos estudando esse livro na igreja já, né, lá no templo, e se assim Deus permitir, nós teremos então a oportunidade de terminar esse estudo, que é o capítulo 13 e o capítulo 14, já na próxima semana. Aí, né, vamos então estar esperando aí as informações municipais para ver se nós vamos dar esse estudo no YouTube, né, de maneira online, ou vamos dar lá no templo. Mas espero que esse período possa ter sido um período proveitoso, que possamos ter crescido um pouco mais e sabendo o quanto que vale a pena a gente se deleitar na oração, tendo essa intimidade com Deus. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que tivemos, mesmo de maneira, ó Deus, mais restrita, com algumas limitações, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas o mais importante é que o teu nome foi anunciado, o teu nome foi exaltado, e a nossa oração, ó Deus, é que tenhamos essa alegria, esse deleite, ó Deus, esse desejo de termos uma intimidade contigo através da oração. E que através do Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas, mas também nos capacita e nos guia em toda a verdade, que possamos ter essa comunhão viva contigo. E possamos também orar pelo outro, ou orar com o outro. Que tenhamos, ó Deus, essa sensibilidade e esse amor, ó Deus, uns pelos outros, para que possamos crescer na graça e também no teu conhecimento. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.